Programa Plenitude, com Iraci Campos. Afinal de contas, o medo, ele nasce dentro de nós ou ele já existia antes? Ou será que nós que desenvolvemos, aprendemos com o tempo a sentir medo? Este é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude, um programa que fala de corpo, mente, espírito, entrando numa conexão maior. Eu sou Iraci Campos e hoje temos uma convidada querida do coração, que é Marilyn Reis. Ela é psicóloga e vem bater um papo gostoso com a gente, desmistificando o medo. Seja bem-vindo ao Plenitude. Obrigada, Iraci, obrigada. É uma alegria enorme, uma gratidão também, né, pela oportunidade de estar aqui e poder contribuir um pouquinho. Obrigada, Mary. Mary, afinal de contas, né, todo mundo sente medo. Todo mundo. Todo mundo, não existe exceção. De uma coisa ou de outra, coisas diferentes, não importa. O medo está presente, se não está no seu cotidiano, ele está em algum momento na sua vida. Como que é esse negócio do medo? O que a gente faz com ele? Que porcaria é essa que a gente sente e fala assim, mas eu não tinha medo de nada, agora eu tenho medo até de olhar no espelho. Quando eu vim para cá e quando foi apresentado o tema, né, e eu só ficava pensando, Iraci, para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora e que sentem medo. Independe da intensidade, se é em menor grau ou em maior grau. Mas eu queria que vocês soubessem que vocês não estão sozinhos. Vocês não são os únicos. A gente sente medo, todo mundo sente. É verdade. Medo é uma emoção básica, é uma emoção natural. Aí você fez a pergunta, né? A gente nasce com ou a gente desenvolve depois as duas coisas? A gente nasce já sentindo medo e a gente desenvolve quando é um medo muito intenso. E, né, vou explicar um pouquinho. Quando a gente fala é uma emoção básica, natural, da mesma forma que é raiva, tristeza, alegria, nojo, todas são emoções básicas. O medo também. E aí, a Nise, nesse último livro dela, ela deu nomes incríveis para o medo. Incríveis porque representa, quando eu li, representa. Aí a doutora Nise falou assim, ou ele é guardião, ou ele é um carcereiro. E é exatamente isso. Então, se o medo é uma emoção natural, básica, natural, todos temos, tem função o medo? O medo serve para quê? E as pessoas pensam, para que eu sinto isso? Tem função? Tem função. E qual é? Porque a gente sabe que o medo, até um certo ponto, né, ele nos protege. Ele nos protege muito de você fazer besteira, de você não correr risco, de andar num meio-fio onde você pode se acidentar. Então, esse medo é um medo saudável. Exatamente. Né? Porque tem o medo saudável e o não. Exatamente. Quando a Nise chama que ele pode ser o guardião. E é justamente por isso, né? Porque nos protege, ele torna a gente alerta, atento. Aquilo que nos ameaça, aquilo que pode... É por conta de preservação de vida mesmo. Esse é o guardião e esse é o medo sábio, digamos assim. Agora, existe o medo patológico. Né? Esse que é doloroso, esse que é né, doloroso. Marilyn? E quando que a gente percebe que é patológico. E por isso que eu estou falando para quem tem medo, né? Para você que sente medo. Como perceber que é patológico? Quando a gente percebe, Iraci, que há prejuízo na nossa vida, no dia a dia. Prejuízo mesmo nas nossas atividades, nas nossas relações, né? Quando nos paralisa. Porque às vezes o que acontece? A gente sente medo dentro de uma relação a dois, ou então sente medo diante de situações dos nossos filhos. Isso gera uma angústia, né, Marilyn? Muito. Uma angústia, e uma angústia que
a gente não consegue se livrar dela se a gente não entender esse processo do medo que a gente se envolveu, não é isso? Exatamente. E muitas vezes a gente pode estar com essa angústia, a gente pode estar com mau humor, a gente pode estar angústia, mau humor, uma insegurança, um desânimo, Iraci, e a gente não sabe que é medo. Que no fundo, o que a gente está sentindo é medo. Por isso a importância da gente se perceber, da gente entender o que eu estou sentindo. E se a gente percebe que é medo, aí a gente precisa parar para pensar e analisar a situação. É um medo diante de um perigo que é real, porque a gente vive, né, diante de perigos que são reais. Que Concorda? tem medo real, irreal, e Né? tem uma gama. O perigo é real, então o medo é sábio. Mas se a gente não... muitas vezes a gente está com medo daquilo que é irreal. Não vai acontecer, não está acontecendo. Né? E a gente pode estar sentindo essa angústia, esse mau humor, esse desânimo. E no fundo é medo. Que se isso não for visto, olhado com todo carinho, né? Isso pode aumentar, gerar um estresse. Aí de uma angústia vai para um estresse, né? Um grau de estresse. Aí aumenta mais um pouquinho, um transtorno de ansiedade. Aumenta mais um pouquinho, um transtorno do pânico. Aumenta mais um pouquinho, até uma depressão, por exemplo. Então, assim, por que eu tô falando isso? Para assustar? Não. É para que a gente entenda o processo e para que a gente entenda a importância, né? Para que a gente preste atenção naquilo que a gente está sentindo. Porque a gente fala assim, você tem um medo saudável. Eu tenho medo dos meus filhos na escola, eu tenho medo que os meus jovens saiam à noite, porque a cidade é perigosa, porque... Exatamente. Enfim, um monte de coisa. Mas é um medo controlável, né? Porque quando a pessoa volta, chega da escola, chega não sei aonde, pronto, acabou. Porque a gente sabe que chegou tudo bem, não houve nada. Você não permanece numa angústia. Sim. Né? Agora, quando a gente tem um medo que a gente não sabe o que é, não identifica e simplesmente sente aquele medo, vem a ser um medo irreal, né? Porque a gente ainda não tem o norte. Eu sinto medo do quê? Não sei. Sim. Pode ser coisas também que trazemos já como espírito que somos. Sem dúvida. De outras situações que passamos em encarnações anteriores. Quando a gente pensa assim, quais são as causas do medo? Então a gente tem uma lista enorme, né? Uma delas pode ser isso, aquilo que a gente já carrega de outras existências, né? Mas pensando nessa existência. Então, existem aquilo que a gente é bombardeado o dia todo, né? Seja violência urbana, violência doméstica, a questão climática, as injustiças sociais, econômica, a competitividade dessa vida, do mercado, isso tudo vai gerando medo. Além disso, isso tudo está no externo. Só que a gente carrega medos que são internos. Exato. Como? Diante das crenças que a gente carrega em nós. O que são crenças? Crenças são as nossas verdades. Crenças são os nossos pilares, digamos assim, as nossas colunas que sustentam toda a nossa vida mental. E como é que a gente vai formando esses pilares, Iraci, durante a nossa vida, desde lá, na infância? Então, dependendo de como a gente foi criado, dependendo daquele lar que a gente cresceu, das pessoas com as quais a gente conviveu, sejam pais, cuidadores, avós, professores, amigos, né? Esse lar que eu cresci era um lar que me gerava proteção e amparo, ou era um lar onde havia violência, né? Muita agressividade, muito desrespeito, abuso. Por outro lado, era um lar hiperprotetor, de pais que sufocavam, super protegem e também não, né? Então, e a gente vai crescendo dentro desses lares. Porque quando está num lar, por exemplo,
onde os pais sufocam, são hiperprotetores. Não, eu vou com você. Não, você não pode fazer, deixa que eu te ajudo. Não, deixa que eu faço para você. Quer dizer, quando esse ser cresce, que a vida inteira nossos pais não vão poder fazer tudo pela gente. Exatamente. Substituindo. Chega uma hora que você vai para o enfrentamento, né? Quando a pessoa vai para esse enfrentamento, ela começa a sentir os medos, ela se amedronta. Ela não se acha capaz. Ela se amedronta total ali. Sim. Mas até então ela não se identifica, ela não tem o conhecimento que isso vem da infância, da educação. Exatamente. Então, tudo isso é causa. E assim, esse medo, como é que ele se manifesta? A gente pode ter medo. Aí a lista é interminável, né? Talvez o número 1, né? Medo da morte. Então, a gente tem medo da morte. Todo mundo, não interessa se é espírito ou não, minha filha. Olha só, espírito ou não, seu corpo vai. Medo da morte, medo do desconhecido, medo de perder. Perder o quê? Perder o casamento, perder filho, perder emprego, perder casa, carro. Perder. Isso tem muito a ver com apego, né? Medo de errar. Medo de ser decepcionado, medo de ser abandonado, medo de dizer não, medo de colocar limite. Isso tudo vem da onde, né? Daquilo que a gente carrega desde lá. Da nossa como Constituição. espírito que somos, trazemos esses medos. Né? Medo de ser feliz, Iraci. Não é contraditório? Porque a pessoa passa a se boicotar porque inconscientemente essa pessoa não se acha merecedora. Exatamente. Né? Então ela se boicota o tempo inteiro. Medo de ser feliz, medo de amar. Né? Exato. Se ela já carrega histórias de abandono e de abuso, não vou amar mais, né? Para não sofrer mais. Então, para a gente entender tudo que está envolvido no medo, certo? E assim, como é que a gente resolve isso? Não é? Porque afinal de contas, né? Como é que a gente resolve isso tudo? Porque quando o primeiro passo é a gente entender medo do que a gente tem, né? Sim. E fazer a seguinte pergunta: por quê? Né? O porquê desse medo? Eu tenho medo exatamente do quê? Eu tenho medo de, sei lá, viajar, mas o porquê? Exatamente. Então, vamos colocar no papel isso, vamos... Exato. Né? Então, assim, são passos importantíssimos. O primeiro passo. Primeiro, perceber que tenho medo. Eu estou... É isso... O que eu estou sentindo? Assumir, né? Assumir. Eu estou sentindo... O que é isso? É raiva? É medo. É medo. No momento em que a gente percebe, a gente assume. Aceita. A gente aceita. Mas aceitar no sentido de admitir, sabe? Eu tenho medo. Né? Só assim. É o primeiro passo. Porque a pessoa, geralmente... ela tem vergonha desse sentimento, né? Tem culpa. Então esconde, vai virando, vai botando tudo para trás, vai botando tudo na sombra. Exatamente. Na sombra. Exatamente. Então tem que falar, olha, eu tenho medo de fazer isso, porque eu tenho medo de fazer errado, porque eu tenho medo de que não dê certo, eu tenho medo do que vão pensar de mim. Exato. Né? Tenho medo de ser julgada. Junto desse medo pode estar acoplado a vergonha, a raiva de si mesmo, julgamento, autocrítica, a tristeza em si, a culpa. E aí fica nesse ciclo, né? Culpa de ter medo e medo de ter culpa. E aí fica nessa... Mais uma vez, por isso da importância. Então, voltando como a gente cuida disso, né? Aceitando, percebendo, admitindo, né? Uma coisa muito importante, dependendo do nível do medo e do grau de prejuízo que cada pessoa está tendo na vida. Imprescindível que haja um acompanhamento profissional especializado. Psicólogos, médicos, psiquiatras, muitas vezes, né, a medicação é necessária. Sim. É necessária. Agora, quando a pessoa sente o medo e que muitas vezes ela não sabe o porquê ela sente
aquele medo, aquela angústia, porque na verdade é uma insegurança que abate. Sim. Ela não identifica, ela não sabe o que é. Aí ela começa a observar que eu tenho medo na minha relação com a minha esposa, com o meu marido, medo de perder, medo que me julgue, medo que não enxergue que eu seja a super esposa, a super perfeita mãe, a isso, aquilo. Ou ela olhar, muitas vezes, pela vida profissional dela. Sim. Porque a pessoa tem medo, mas ela sente uma insegurança de agir. Então, ela não sabe que é Sim. medo. Ela sente a insegurança de agir, de ser, porque eu não me acho capaz, né? Mas eu não quero que ninguém saiba. Sim. Mas, então, a pessoa fala que ela tem insegurança de agir diante da profissão que ela escolheu, que ela está fazendo, mas ela não olha que por trás dessa insegurança tem um medo, e esse medo vem da onde? Que tem uma causa, que tem uma raiz. Por Que isso, não é essa que não raiz, não é o trabalho. Que não é, né? não é a pontinha do iceberg só. Por isso a importância de quando chega num nível muito crítico, é preciso um acompanhamento profissional. Com certeza. Né? Porque em terapia, e isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita perícia, Por quê? Lembra que eu falei que a gente tem esses medos porque a gente carrega as crenças, e as crenças são nossos pilares. Você imagina trabalhar, cuidar disso, sem o cuidar... A pessoa sente assim, tá derrubando o meu pilar. Uhum. E entra num desequilíbrio, numa desestruturação. Por isso que precisa de uma ajuda. Para que isso Porque seja essa feito com... crença não é necessariamente de agora. Exatamente. Ela foi construída. Em outras vidas que ela vem trazendo essa bagagem. Só que é um pilar. Uhum. E é um pilar que nos estrutura. Imagina quando abala nossas estruturas. A crença, ela precisa ser revista, mas ainda é um pilar que nos sustenta. Então, por isso que precisa o profissional para fazer isso com cuidado, com carinho, com atenção, junto com a pessoa. E é possível. Então, aquilo que você tinha comentado, que a gente possa pensar sobre o nosso pensamento. Isso tem um nomezinho, metacognição. Pensar sobre o que a gente pensa. Quais são os pensamentos que me invadem? Qual é a qualidade desses pensamentos? Esses pensamentos são verdadeiros. Isso vai acontecer. Né? Então, e questionar. Por que eu estou pensando isso? A partir de que momento eu penso isso? Quando acontece alguma coisa, eu penso? E começar a fazer essas conexões, certo? Uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas chegam no consultório, assim... com transtorno do pânico, por exemplo, e elas pensam assim, tira isso de mim, eu quero acabar, eu não quero nunca mais sentir. Não quero saber o que é, de onde vem e por que veio, eu quero que tira, pronto, acabou, a varinha mágica. Eu não quero sentir, né? A pessoa não quer sentir aquilo. Uma das coisas, ninguém quer sentir aquilo que está sentindo. Porque é muito ruim. Mas você tem que entender, senão não adianta. E uma coisa importante é que a gente entenda assim, não é que a gente, em tratamento, seja o medicamentoso, o psicoterápico, isso não vai sumir de uma hora para outra. Não é assim. O que a gente precisa é entender todo o mecanismo desse medo, e é possível que a gente aprenda a administrar. A gente aprenda a nos autorregular. Essa é a função do tratamento. A educação emocional. Né? Se não tiver educação emocional, não funciona. Agora, quando a pessoa chega no consultório, tira isso de mim, me dá um remédio, faz alguma coisa, porque eu não quero sentir isso, eu não aguento, eu estou em pânico, estou desesperado. Então, o médico dá, receita alguma coisa para a pessoa, tal. Então, ela deixa de sentir aquela angústia do medo, ela deixa de sentir aquele medo impeditivo. Só que ela vai tomar a medicação por um tempo, aí vai estabilizar, equilibrar, depois vai desmamando a medicação, pronto, acabou. Só que você, na verdade, você curou o sintoma. Exato. Né? Então, você não resolveu
o problema, a situação. Isso vai acontecer o quê? É como um looping. Daqui um tempo, que Exato. não é muito longo, ao contrário, um curto tempo, a situação reaparece e volta. Só que volta mais forte. Exato. Porque você já conhece, já sabe o que é, e o medo de sentir o medo que você está sentindo. Exato, o medo do medo. Você ganhou um medo a mais, o medo do medo. Então, assim, é importante que a gente entenda isso, que a gente não elimina ele completamente, até porque ele é necessário, né? Mas que a gente consegue, é possível sim, a gente aprender a administrar, a nos autorregular, né? E a gente não pode deixar de falar da questão da espiritualidade. Nesse livro, a Nise diz assim, a psicologia explica, a neurociência comprova e a espiritualidade ilumina. A Nise Porque ela traz mostra que está tudo conectado e todo mundo diz a mesma coisa. interligado. Então a gente precisa, a gente precisa lembrar o tempo todo que a gente é criatura divina. A gente carrega em nós a centelha do Senhor da vida. É possível. Agora, é possível com ajuda, né? Não precisa ficar só, né? Quem está sentindo medo não precisa estar só. Busque ajuda. Nem certo? deve estar só, deve buscar ajuda. Você pode fazer um tratamento espiritual, que isso te equilibra, a própria espiritualidade alivia todos esses sintomas, trazendo mais segurança, mas é necessário o acompanhamento da ciência, Sim. né? Sim. Da saúde emocional, para que a pessoa venha entender e trabalhar. A gente tem medo que a gente nem sabe que tem. Nossa, muito. Né? A gente nem sabe que tem. Você fala, eu tenho medo de barata. Você sabe que a barata não morde, ela não faz nada, ela só é extremamente nojenta. Mas nojenta. Mas ela representa algo, né? Ela representa, incluindo, trazendo de outras encarnações. Exatamente. E eu não podia terminar sem dizer isso. A gente pode olhar para isso com a importância, né, da gente olhar para a gente, da gente ter coragem. Coragem de olhar pra gente. É verdade. Vontade, porque isso depende de vontade, porque não é fácil, né, Iracy? É fácil. De jeito nenhum. É muito mais fácil a gente olhar para o outro, identificar o que o outro tem, querer dar orientação, explicação que seja lógica, dar uma receitinha de que, pensa assim, faz isso e aquilo, e Então, volta o olhar. E vamos lá. Exato, precisa de coragem, precisa de vontade. Não é fácil, mas é possível. E isso é um ato de amor. Isso está dentro da lei de amor. O Mestre Jesus nos ensina isso todo o dia. A gente precisa lembrar disso todo dia, da lei de amor para com a gente mesmo. É um ato de amor, né? A gente merece. Exato. Né? Ter a oportunidade de se olhar, de se compreender, de se deixar ser cuidado, de receber o carinho, o cuidado e a atenção que cada um de nós merece, né? E sendo um ato de amor para com a gente mesmo, Iracy, quando a gente admite as nossas emoções, seja medo, seja raiva, se a gente olha pra gente e admite em nós, é muito mais fácil a gente olhar pro outro e aceitar no outro, não julgar o outro, certo? Então é um ato de amor para com a gente e para com o outro também, porque isso é possível. Então vamos praticar a lei de amor do Mestre. Porque quando a gente olha determinadas situações, né, na vida da gente, a gente tem a dificuldade de olhar para a gente e assumir. Você não precisa assumir, de repente, diante dos outros. Assume perante você mesmo, de frente para o espelho. Até o momento em que você, dependendo da relação que você tem com determinada pessoa, você assumir com aquela pessoa. E aí falar, olha, me dá a mão, me dá uma ajuda, porque eu preciso de ajuda. Mas não pode descartar em momento algum
uma ajuda profissional, né? Onde você vai trabalhar os seus valores para descobrir onde está essa raiz. Porque se a raiz não está na infância, se a raiz não está nessa caminhada, nessa trajetória até essa idade, a raiz está no passado, né? E não é fazendo regressão, não é isso. Mas você se entendendo como espírito... A gente pode cuidar nessa existência, né? Se entendendo como espírito, uma aceitação daquilo e pedir uma transformação. Fazer um curso de autoconhecimento, Sim. um curso da doutrina espírita, vai dar uma mudada. Porque vai nos possibilitar refletir, né? Com Refletir certeza. sobre nós mesmos. É isso aí. Meu anjo, obrigada, Obrigada, Marilyn. muito Obrigada obrigada. pela sua presença. Uma alegria ter você com a Ai, gente. Obrigada. Então é isso. A gente pode transformar a vida da gente. Basta um passo, um movimento, uma procura dentro da saúde. Saúde espiritual, saúde emocional. A gente consegue se estruturar e, através de se estruturar, reconhecer aquilo que sentimos, aquilo que buscamos, aquilo que queremos e aquilo que não queremos mais para a gente potencializa a força íntima que tem para vencer esse passo, esse desafio desse medo, esse medo que apavora. Vamos manter, sim, o medo, o saudável, que nos mantém em segurança. O medo saudável é calmo, é sereno, tem equilíbrio, tem consciência e razão. Então esse vamos manter sempre com a gente, porque é segurança da nossa vida. Então, deixamos aqui um super beijo carinhoso e até a próxima semana.